Afinal, o que são transtornos mentais? Também chamados de transtornos psiquiátricos, essas enfermidades estão relacionadas às condições que influenciam ações e comportamento, colocando em xeque a estabilidade da mente. Há vários tipos de transtornos mentais, e a gravidade deles é determinada por diferentes fatores. No cotidiano, às vezes, surgem dúvidas quanto a esse conceito, já que existem diversas condições que apresentam sintomas e sinais semelhantes. Com isso, é possível que surjam indagações e até mesmo confusão em certos quadros. Por exemplo, muitos confundem a ansiedade, que é apenas uma emoção momentânea, com transtorno de ansiedade, caracterizado por um distúrbio patológico. De igual modo, o sentimento de melancolia pode ser confundido com doenças mais graves como a depressão. Saber mais sobre os transtornos permite facilitar o diagnóstico pelo especialista em psiquiatria ou o encaminhamento pelo médico generalista ou de outra especialidade ao psiquiatra. Diagnóstico clínico. Em vias gerais, não é fácil estabelecer o diagnóstico psiquiátrico. Esses transtornos são definidos como alterações na estrutura química cerebral, que cursam com mudanças intelectuais e emocionais. Consequentemente, tais alterações podem gerar um viés cognitivo e influenciar diretamente o comportamento. Por isso, o médico generalista deve conhecer as manifestações mais comuns de cada transtorno mental, sobretudo as condições específicas que os diferenciam e os caracterizam como patologias. Na rotina médica, isso ajuda bastante a tornar a anamnese mais segura e direcionada para a queixa principal do paciente. Portanto, nos transtornos da mente, as manifestações geram impactos bastante significativos na rotina do indivíduo. Os comprometimentos envolvem as relações sociais, pessoais e também a vida profissional. Exatamente por isso, a avaliação diagnóstica na psiquiatria desafia bastante quem não é especialista nessa área. Como os transtornos psicológicos estão classificados? Em maio de 2013, foi publicada a última versão atualizada e revisada do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, ou DSM-V. Nesse documento, existem mais de 300 tipos de transtornos mentais catalogados, conforme o grupo de doenças às quais se encaixam. Para facilitar a compreensão dos estudantes e médicos recém-graduados, convencionou-se classificar os distúrbios psiquiátricos por grupo. Veja como ficou: transtornos neurocognitivos, Parkinson, Alzheimer e outras demências senes ou não. Transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, déficit de atenção, TDAH. Transtornos psicóticos, esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, transtorno delirante. Transtornos ansiosos, fobias, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtornos depressivos, depressão maior, depressão pós-parto, distimia, transtornos de personalidade, borderline, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtornos do sono, insônia, hipersonolência e similares. Transtornos relacionados ao uso de psicoativos, como álcool, cigarro e drogas ilícitas. Quais são os principais transtornos mentais? Como reconhecer seus sintomas? Atualmente, um dos transtornos psicológicos mais preocupantes é a depressão. Dados da Organização Mundial de Saúde alertam para o panorama desse mal no mundo. A doença afeta 5,8% dos brasileiros e 4,4% da população global. Mas há muitos outros distúrbios emocionais que preocupam os sistemas de saúde. Em vista disso, destacamos as doenças mentais de maior prevalência entre a nossa população e as manifestações a elas associadas. Veja quais são. Depressão. Esse transtorno mental afeta pessoas de diferentes idades, classes sociais e gênero. Além disso, a depressão se destaca como uma das principais causas de incapacidade para o trabalho.
São inúmeros casos de absenteísmo e de afastamento definitivo resultante dos agravos à saúde mental e física gerados pelas crises depressivas. Por diferentes motivos, essa doença tem maior incidência nas mulheres. Mesmo que esse grupo seja mais afetado, os homens também são acometidos pela depressão. Em ambos os gêneros, esse problema pode ser de longa duração ou simplesmente apresentar episódios depressivos temporários. Contudo, todos os níveis de depressão exigem atenção especializada, haja vista o risco elevado para o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos relacionados. Em geral, essa enfermidade causa prejuízos significativos na vida afetiva, pessoal, acadêmica e profissional do paciente. Sob essa visão, conheça os sinais e sintomas que ajudam a reconhecer a depressão. Desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, memória fraca e falta de concentração, tristeza que varia de leve a profunda, frustração ou sentimentos de culpa, sonolência diurna e insônia noturna, insegurança e medo do futuro, desânimo e falta de energia, alteração no apetite, baixa autoestima, irritabilidade, mau humor, cansaço, angústia, apatia, ansiedade. Os transtornos de ansiedade também são bastante comuns e, em geral, são as causas principais das queixas das pessoas que procuram atendimento psiquiátrico. O que diferencia os sintomas é o grau de comprometimento do transtorno, já que há outros distúrbios psíquicos associados à ansiedade. Os mais evidentes são a fobia e o transtorno de pânico. Quanto às manifestações, as pessoas podem apresentar ansiedade leve, moderada e grave. No nível mais elevado, destaca-se o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, marcado pela ansiedade patológica, que leva à sintomatologia em um nível significativo de cronicidade. Os sinais característicos desse distúrbio cursam para uma rotina com sensações e sentimentos ansiosos e de difícil controle. Os pensamentos de quem tem ansiedade são temerosos, angustiantes e muito desagradáveis. A pessoa sofre por antecipação, às vezes, por algo que nem sempre vai acontecer. Os sintomas se manifestam por um misto de sensações que afetam o estado físico e mental. Em tese, os mais comuns são dores no pescoço, na nuca e na cabeça, sensação de desconforto físico, formigamento nas extremidades, tremores nas extremidades, pânico, tensão e medo, mau pressentimento, dores no peito, falta de ar, palpitação, sudorese, angústia, diarreia, fobia social. Também conhecido como transtorno de ansiedade social. Esse é um desequilíbrio que provoca nas pessoas uma ansiedade extrema em certas situações em que elas precisam estar com outras pessoas. Geralmente, os fóbicos sociais evitam quaisquer circunstâncias que exigem o envolvimento com multidões e aglomerados. Uma das características desse distúrbio é o prejuízo que causa em situações cotidianas, sobretudo naquelas que envolvem interação social. Seja na vida pessoal ou profissional, a pessoa com fobia social tende a viver isolada para evitar julgamentos, críticas ou mesmo o medo de ser ridicularizada em público. Enumeramos os principais sintomas físicos e emocionais desse transtorno. Observe: diarreia, náuseas e vômitos, transpiração excessiva, tremores, gagueira, preocupação em excesso por medo de falar algo errado, temor por agir de forma constrangedora, ansiedade extrema, angústia, esquizofrenia. Esse transtorno também pode surgir em diferentes graus de comprometimento e é uma das condições de emergência em pacientes psiquiátricos. Geralmente, esse transtorno psicológico costuma aparecer durante a adolescência e juventude. Mas assim como todas as doenças mentais, a esquizofrenia pode surgir em outras fases da vida. Somado a isso, as pessoas com esse transtorno apresentam as seguintes características:
Alucinações visuais, auditivas ou do tato, sensação constante de estar sendo perseguido, sensíveis a alterações de comportamento, pensamento desorganizado e fora da realidade, problemas afetivos e de relacionamento social, episódios de delírios.